Bom dia. Bom dia. Está começando mais uma edição do telejornal Odonto News. Como todos sabem, os anestésicos locais constituem o grupo de fármacos mais utilizados pelos cirurgiões dentistas em procedimentos clínicos e cirúrgicos. Sua principal função é causar um bloqueio reversível da condução nervosa, impedindo assim uma insensibilidade de uma parte ou região do corpo. Contudo, precisamos sempre saber quais tipos de anestésicos usar para cada procedimento e qual sua dosagem máxima definida para cada paciente. Os erros em procedimentos ou simplesmente acidentes podem resultar em complicações que veremos a seguir com os nossos repórteres Bruna e Bruno, que saíram às ruas atrás de mais informações e relatos de casos relacionados ao assunto. Bom dia, João. Bom dia, Nicolas. Estamos aqui hoje com a professora Camila, doutoranda da Universidade Católica de Pelotas, para discutirmos um assunto muito interessante, que são as complicações de anestésicos locais. Então, sobre as complicações de anestésicos locais, injetáveis ou tópicos, a gente tem diversos dentro da clínica odontológica, e duas, talvez, das mais importantes, mais interessantes, talvez seja as lesões em tecidos moles e a necrose tecidual. Em quais situações mais provável de acontecer? Bom, as lesões em tecidos moles é provável que aconteça posterior a uma administração de um anestésico local injetável. Quando ele é administrado, o paciente é liberado daquele procedimento odontológico para ele ir para casa, mas ele ainda está sob o efeito do anestésico. E ele é auto-infligido, ou seja, o paciente mesmo gera esse tipo de lesão. Ele acaba se mordiscando, lábio, bochecha, tecidos moles no geral, e acaba causando esse tipo de lesão. Quais são as causas? Então, as causas é um pouco do que eu te falei. Acontece que o paciente perde a sensibilidade porque o tempo de anestesia, do efeito do anestésico sobre o tecido pulpar é menor em comparação ao tempo de efeito nos tecidos moles. Fica um tempo maior agindo e o paciente vai para casa, perde essa sensibilidade e ele acaba se mordendo por conta disso. Sim. E como a gente pode prevenir isso aí? Bom, a gente pode prevenir administrando um anestésico com tempo de ação compatível ao procedimento. Então, procedimentos mais longos, a gente usa um anestésico compatível com aquele procedimento, que dure mais, e procedimentos mais curtos, um anestésico de ação mais curta, para que o paciente não vá para casa ainda com a boca anestesiada. Perfeito. E qual seria o tratamento caso isso ocorra? Bom, como a sintomatologia, de modo geral, é dor e edema, a gente tem que tratar essa sintomatologia. Então, em caso de dor, a gente administra um analgésico. Em caso de edema, a gente sugere que o paciente faça repouso, tente evitar ali ficar mordendo naquela região. Alguma irritação, ele pode fazer uso de uma lavagem com uma solução salina morna. E em casos remotos, onde possa haver infecção, pode-se administrar algum tipo de antibiótico. Perfeito, então Camila, sobre necrose, em quais situações são mais comuns de acontecer e quais as causas? Bom, a necrose, como consequência da utilização de anestésico local, ela pode ser por causa do anestésico local tópico ou injetável. Geralmente acomete pacientes que fazem uso de anestésico no palatino maior. E as causas, geneticamente, a gente pode dividir em duas grandes causas: a descamação epitelial e o abscesso estéreo. A descamação epitelial acontece através da utilização do anestésico local. Esse anestésico é administrado por um uso prolongado e acaba necrosando, então, aquele tecido gengival alvo do anestésico. E aí, realmente, aquela célula vai descamando, vai perdendo a célula do tecido atingido. No caso do abscesso estéreo, o que acontece é a utilização de um anestésico local, geralmente acomete o palato duro, né, quando o palatino maior é anestesiado, e está associado à utilização de um anestésico local injetável com vasoconstritor, geralmente a norepinefrina. A utilização desse anestésico causa uma isquemia por tempo prolongado, fazendo com que então aquele tecido venha a necrosar e aí tu espere o tecido necrosado através
desse abscesso que a gente chama de estéreo. Estéreo porque como não há uma contaminação bacteriana, não vem um agente externo, é como se realmente aquele abscesso gerado ali, ele realmente é estéreo. Perfeito. Bom, Ramila, caso ocorra, qual seria o tratamento? Bom, em casos sintomáticos, onde o paciente relata dor, a gente sugere a administração de um analgésico e também pode associar o uso de alguma pomada de uso tópico para reduzir a irritação no local. E como podemos prevenir? Bom, a gente consegue prevenir utilizando um anestésico adequado, onde a concentração, no caso do anestésico tópico, a gente tem que conhecer o paciente, tem que ver se o paciente já teve alguma reação alérgica anteriormente, que isso pode estar associado a uma predisposição maior para aquele tecido necrose, e aí nisso a gente tem que ressaltar a importância de colocar isso numa ficha clínica. Então o paciente apresentou já algum tipo de alergia, apresentou algum episódio anterior de necrose tecidual, então a gente relata na ficha clínica para que fique ali posteriormente e o dentista se lembre, porque são muitos pacientes e a gente acaba esquecendo. No caso do anestésico local injetável, a gente sugere a administração de um anestésico em concentrações mais baixas e por um uso não tão prolongado, um uso mais reduzido. Bem, então tá, muito obrigado, Camila. E agora é contigo, Bruno. Bom dia, Bruno. Estamos aqui com a professora Caterine Pilovic e ela veio nos falar de mais algumas complicações que acontecem durante a injeção anestésica. Então, professora, quais são sobre dor e queimação na injeção, quais são as causas mais comuns de acontecerem essas complicações? Bom, existem várias causas que podem causar dor no paciente durante a punção e a injeção da substância anestésica. Uma delas pode ser o traumatismo, quando o profissional ele faz várias punções, acaba machucando a mucosa. Outra causa de dor pode ser a injeção de forma muito rápida da solução anestésica. Uma outra causa seria a injeção da solução anestésica, fazer a punção no tecido intramuscular. E também, quando a gente faz a punção e a agulha ela tem alguma contaminação, pode causar uma infecção ali também e ser um motivo de dor. Tá, e qual seria a prevenção? O que a gente faria para isso não acontecer? Bom, a gente pode minimizar a dor durante a punção aplicando um anestésico tópico, e para isso a gente precisa deixar que o anestésico tópico haja, né? Então esperar uns 3 minutos após a aplicação, a mucosa tem que estar bem seca, não pode ter saliva, para não ir diluindo então o anestésico tópico. Tem que ter um bom conhecimento da anatomia e também da técnica anestésica que a gente vai fazer para não ficar inserindo, funcionando no lugar errado, né? E com isso aumentar as chances da gente ter dor. Também quando a gente causa dor no paciente, a gente pode fazer com que ele tenha uma reação inesperada, né? Pode se mexer e com isso a gente pode aumentar a chance de ter uma fratura ou até machucar o paciente, lábio, outra mucosa que a gente quer anestesiar. E qual seria o tratamento? E caso isso acontecesse, caso qualquer uma dessas complicações acontecesse, o que a gente faria após? Tem algum tipo de tratamento? Na verdade não, a gente tem que prevenir que realmente isso aconteça. Né? A dor de uma vez causada não tem como voltar para a pessoa. Tá. Então tá, era isso então. Muito obrigada. Obrigado, Bruna. Bom dia, estamos aqui hoje com a professora Bia, da Universidade Católica de Pelotas, para discutir um assunto super interessante e muito importante, que são as fraturas de agulha. Bom, professora, em quais situações é mais comum de acontecer? Bom, geralmente fratura de agulha é uma coisa que é um pouco raro de acontecer, tá? Se a gente ter os cuidados adequados, o cirurgião dentista na prática clínica vai ter assim, 0% de chance de ter esse acidente. Mas a gente tem que cuidar algumas coisas. Eu acho que o principal é quando a gente vai escolher a agulha. No consultório odontológico, geralmente a gente, há muito tempo atrás, sempre se usava agulha curta, aquelas 3G, acho que é 30 ou 27, enfim, não me lembro o nome, mas o que acontece? Aquelas agulhas, quando a gente vai fazer anestesia do alveolar inferior, principalmente, ou do superior posterior, aquela agulha, se a gente colocar ela total,
pode ter risco de fratura. E aí aquela agulha se vai, a gente não vai conseguir remover. Então o certo é a gente usar, principalmente nesses dois procedimentos, nesses dois nervos que a gente vai anestesiar, usar a agulha longa. Outra coisa é o paciente, tá? A gente tem que ter cuidado também com o paciente fóbico, criança principalmente. Já aconteceu comigo um caso de uma vez a criança se debater, não queria o atendimento e eu tava com uma agulha longa, minha sorte. Que aí quando eu fui anestesiar, aquela agulha quebrou, mas deu tempo de eu remover com a pinça. Então acho que essa é a principal dica pra gente prevenir, é a gente ter o paciente calmo, a gente saber entender um paciente fóbico, a gente tem que primeiro condicionar ele. E em casos de, como eu falei, de anestesia de posteriores, usar agulha longa, ok? Caso aconteça, professor, qual seria o tratamento para isso? Primeiro, respirar e não se desesperar. Espero que nunca aconteça, né, com vocês, enfim. Mas caso aconteça, acalmar o paciente, aí vocês procurarem um serviço de bucomaxilo. Aí lá eles vão ter condições de orientar vocês, porque lá é feito ou uma panorâmica ou uma tomografia e posteriormente com uma cirurgia vai ser removida essa agulha. Tá? Mas terem calma e saberem procurar o lugar adequado para poder encaminhar o paciente nessa situação. Tá bem, professor. Bom, professor, podemos discutir também um outro assunto super importante, que é o trismo, tá? E quais as situações mais comuns de acontecer? Bom, geralmente o trismo é uma diminuição da abertura de boca do paciente, né? E tem várias causas. Geralmente disfunção da TM, o paciente acaba não tendo uma abertura total de boca, processos infecciosos por, enfim, uma raiz residual que acaba provocando um abscesso, vai lesando aqueles músculos, uma infiltração anestésica de maneira errada também, principalmente em remoção de pós-cirúrgica também acontece bastante, tá? E pra gente, no caso, se é um processo infeccioso, pra gente prevenir, quando ele chega, o paciente já chega até nós com trismo, a gente pode indicar para ele medicações adequadas para diminuir aquela sintomatologia. No caso de ser um transoperatório, um pós-operatório, por exemplo, a gente, quando vai anestesiar, a gente ter a cautela de fazer uma técnica anestésica correta, fazer de uma maneira devagar, porque muitas vezes o profissional vai infiltrar a anestesia rápido e acaba lesando aqueles músculos ali que estão naquela área. Então, ter um cuidado com isso, fazer uma técnica anestésica mais tranquila, né? E ter cuidados com aquele paciente também, pra gente... Porque é uma coisa assim, não vai atrapalhar a vida dele, mas é ruim, porque ele fica nervoso por não conseguir abrir a boca. Vários e vários pacientes chegam no consultório assim. Tá. E caso aconteça, professor, qual seria o tratamento para... Bom, monitorar esse paciente, como eu falei, entrar com medicações adequadas. Geralmente a gente pode entrar com anti-inflamatório, não esteroides, os famosos AINES. No caso de tiver uma infecção junto, entrar com algum antibiótico. Em muitos casos, às vezes eu principalmente uso compressa morna também para provocar um relaxamento muscular. Relaxantes musculares também são importantes, mas volto a dizer, o trismo a gente tem, quando ele chega até nós, é medicação, mas quando a gente está fazendo o procedimento, a gente tem cautela e calma para atender, para não ter risco de lesar aquela musculatura do paciente e causar essa situação que é bem ruim mesmo. Perfeito. Muito obrigado, então, professor. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia. Oi, Bruno. Estamos aqui também com o Dr. Maurício Fernandes. Ele é bucomaxilofacial aqui em Pelotas. E a gente veio falar sobre paralisia do nervo facial. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Em que situações que a paralisia do nervo facial são mais comuns de acontecer? Ela é uma intercorrência que realmente ela é um pouco mais rara, né? A gente tem que atentar que existem probabilidades maiores delas acontecerem, né? Como uma complicação da anestesia local, né? Uma complicação local. O que acontece? Quando a gente vai fazer anestesia, por exemplo, do alveolar inferior, né, na técnica das 3 posições, ou até mesmo em outras técnicas, a gente tem um risco maior de fazer, encontrar o nervo se a técnica não foi bem executada. Um exemplo é quando a gente infiltra na área da região parotídea e a gente tem uma inervação do nervo facial correndo por dentro da parótida. Então a gente tem um risco maior de causar uma paralisia do nervo ali. Além de outras situações, como por exemplo uma anestesia extraoral,
né? Mas aí não é prática comum do cirurgião dentista e mais do especialista num atendimento de trauma facial, por exemplo. E qual é a prevenção? Para evitar que aconteça, nada mais importante do que a execução da técnica, né? A gente tem que respeitar bem os limites anatômicos, conhecer bem, palpar bem o paciente e, claro, fazer uma punção aspirativa, que é muito importante na técnica anestésica, não vai ter bom resultado nisso porque não é um vaso, né? Mas, então a importância é a localização certa da área anatômica. Conhecer bem a anatomia, saber bem e aplicar a técnica correta. Além de estudar a técnica, tem que palpar a região, localizar bem onde que é a melhor lugar para a punção. Claro que tem outras situações que são bem diferentes, que acabam atrapalhando a execução correta da técnica. Por isso a gente tem que estudar, inclusive, meios alternativos de fazer uma boa anestesia também. Com certeza. E caso isso aconteça, qual é o tratamento que a gente deve seguir? Para paralisia do nervo facial, geralmente ela é transitória, né? Vai passar o efeito do anestésico, não é um trauma contuso ali ou cortante que vai causar muito tempo, uma anestesia prolongada, que é uma das complicações locais dos anestésicos locais, né? Mas a tendência é que se recupere, dependendo do vaso do anestésico, perdão, que se use, demora em torno de 1 hora, 1 hora e meia, né, para se voltar a anestesia. O que a gente tem que cuidar é que algumas terminações do nervo facial, principalmente quando a gente faz anestesias extraorais, a gente pode diminuir a contração da musculatura orbicular do olho. Aí isso é bem importante, né? Porque aí a gente não vai ter um selamento completo da pálpebra, então aí a gente pode causar uma lesão na córnea por o paciente não conseguir ocluir o olho, né? Então pode pegar vento, pode pegar algum corpo estranho e causar uma lesão importante. Então aí se a gente está fazendo um procedimento extraoral, como uma sutura, por exemplo, e faz essa anestesia dessa região, tem que cuidar, de repente o paciente sai com um curativo nos primeiros momentos, né? E chega em casa, em torno de 1 hora, 1 hora e meia já se resolve. E procedimentos intraorais? Certo, aí no caso então de uma infiltração da parótida ali, como a gente conversou, que tem o nervo facial ali, o ramo passando dentro dela, o ideal é que se faça compressas com calor local, né, para estimular a dissolução daquele anestésico, né? Então acelerar o processo de reabsorção, né, e excreção daquele anestésico para diminuir os efeitos, né? Então no máximo o paciente vai ter uma alteração na comissura ali, a gente vai ficar com aquele aspecto um pouco do lábio caído, né? Mas não vai ser nada importante que vá comprometer, a não ser em pacientes com crianças, né? Então tem um risco maior de ter lesões de tecidos moles, que é uma outra complicação de anestésicos locais, né? Então é estimular o uso do calor local, né? E também em torno de 1 hora, 1 hora e meia, a tendência na grande maioria dos anestésicos é passar, né? A não ser que a gente tenha, como eu já falei antes, a complicação de anestésico local também, que é a anestesia prolongada, né? Que aí, por alguma neuropraxia, algum outro problema que tenha acontecido durante a infiltração, pegou bem no nervo mesmo, ele pode ficar um pouco mais de tempo hiperestimulado, né? Então aí demora um pouquinho mais. Sim. Então tá, Tá bom? Então, muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Também estamos abertos aqui para vocês precisarem de compartilhar conhecimentos e experiências. Tá Muito bom? obrigada. Agora, Nicolas, vamos falar de um assunto muito importante, não só para nós cirurgiões dentistas, mas para quem convive conosco diariamente na clínica, o descarte correto de materiais pérfuro-cortantes. Então, João, agora o assunto é muito sério. A gente está aqui com a Lorena, que ela é funcionária da RS que presta serviço para a Católica. Ela sofreu um acidente de trabalho recentemente relacionado ao descarte incorreto de materiais. Lorena, como é que foi para ti esse acidente? Olha, foi bem difícil, porque eu até no momento nunca ia imaginar que eu ia me acidentar, que ia ter uma agulha ali, né, naquele lixo, porque quando eu fui tirar o lixo, tinha um avental no lixo.
Quando caiu o avental, caiu o material esse que estava enrolado em uma luva. Então, quando eu me dobrei para pegar o lixo, eu achei que era só uma luva, foi quando eu me furei. Aí, no momento, eu tirei a luva e vi o sangue. Então, aí veio aquele medo. E como é que foi o tratamento? Eu não lembro quais foram os efeitos que o tratamento causou. Olha, o tratamento foi uma fase bem difícil para mim, porque apareceram muitos efeitos colaterais, tipo vômito, diarreia, dor de cabeça, insônia, muita insônia. Tipo, eu me sentia muito cansada, dor musculares. E como eu vou te explicar assim, era coisas que eu não tinha. E aquilo foi aparecendo. E foi durante um mês, né? Durante um mês, eu ainda... 28 dias, hoje é o último dia de remédio, graças a Deus. Mas eu ainda continuo com medo. E esses sintomas assim que eu não tinha nada, eu tinha toda a saúde, de repente eu me vi naquela situação assim, tomando aquele coquetel, me deixou muito para baixo. São várias coisas assim, é um conjunto que vai somando, né? E aconteceu várias coisas, bem difícil, para mim bem complicado mesmo. Esse é um exemplo de um acidente que pode acontecer com qualquer um de nós. E por isso as pessoas têm que estar conscientes do descarte, tem que saber onde descartar cada material. Agora o professor Giovanni vai nos falar mais sobre o descarte de materiais usados em clínicas odontológicas. Olá pessoal, vou conversar um pouquinho com vocês sobre o lixo que nós geramos aqui na clínica. Nós, como profissionais da área de saúde, produzimos um lixo clínico em bastante volume, diariamente, e temos que seguir as normas corretas, adequadas, que são reguladas pela Anvisa e portanto, devemos seguir as normas da Anvisa, seguindo as normas técnicas da ABNT, a nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu trouxe aqui alguns materiais bastante corriqueiros na nossa prática clínica. Então aqui nós temos as nossas luvas, gorro, máscara, sugador. Então são materiais sempre utilizados por nós dentistas aqui na clínica. E aí nós temos outros materiais aí dentro dos resíduos cortantes que nós também costumamos utilizar bastante na nossa clínica. Então aqui nós temos o fio de sutura, as agulhas de irrigação, agulhas anestésicas e o bisturi. São instrumentais bastante utilizados, principalmente nos nossos procedimentos cirúrgicos. É importante a gente se atentar, pessoal, que cada um desse tipo de resíduo que a gente vai gerar deve ser descartado em lixos diferentes. Isso é muito importante porque o destino de cada um desses lixos é diferente. Então, se a gente cometer um erro de descartar um material contaminado num lixo comum, que é esse lixo com o saco da cor preta, é um lixo comum, esse lixo ele é descartado na rua, fica em contato direto com o meio ambiente, então a gente já consegue perceber a grande responsabilidade que nós temos com relação a esse descarte aqui. Essa responsabilidade ela vai muito de encontro com relação aos cuidados com a saúde, não só entre os nossos colegas que estão trabalhando nesse ambiente e os nossos funcionários também responsáveis pela clínica, mas como a população como um todo, porque esse lixo comum, a gente sabe infelizmente que tem muita gente que acaba entrando em contato com esses materiais. Então a gente tem que ter essa responsabilidade com a população como um todo e temos que nos conscientizar também com relação ao cuidado com o meio ambiente. Então por isso
é tão importante esse nosso cuidado com esse descarte. Então nós temos os nossos materiais infectantes, que são os resíduos do grupo A, descritos pela Anvisa. Aqui então nós temos as nossas luvas, a máscara, o gorro, o nosso sugador, são todos materiais contaminados, infectantes. Então todos esses materiais devem ser descartados no nosso lixo de saco branco, que tem o símbolo de material infectante, que é esse mesmo símbolo da nossa caixinha, que é onde a gente deve descartar. O mesmo símbolo da nossa caixinha tem no saco branco, está aqui também no saco branco, porque são lixos para materiais infectantes. E nesse caso da nossa caixinha, os nossos resíduos pérfuro cortantes, que estão descritos pela Anvisa como o grupo E. Então, todos esses materiais devem ser descartados no nosso lixo infectante, o lixo branco. E os nossos materiais pérfuro cortantes, que eu falei anteriormente, devem todos serem descartados nessa caixinha, que vai ficar bem selada. Depois os funcionários vão selar essa caixinha e aí ela vai ser descartada. Todos esses lixos, o infectante e o pérfuro cortante, serão recolhidos por uma empresa responsável. Esses lixos vão para túneis, a empresa recolhe esses túneis, onde então será feita a incineração desses materiais e o descarte em aterros municipais. Então, professor, muito obrigada pela tua participação. E agora é com vocês. Por hoje, encerramos mais uma edição do Telejornal Odonto News. Bom dia. Bom dia e até a próxima.